Fala aí, meus amigos, vocês estão felizes? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Como eu falei ontem que eu ia gravar um vídeo aqui, falando que é muito chato ser um cristão, três pontinhos eu botei, né? E que talvez a maioria das pessoas pensou, que isso, Igor tá desviado? Como assim é ser chato ser cristão, Igor? Mas eu botei três pontinhos porque eu queria continuar isso. Então seria assim, então é muito chato ser um cristão frio, é muito chato ser um cristão morno, é muito chato ser um cristão raso em Deus, entende? Então por isso que eu botei, é muito chato ser um cristão três pontinhos. É porque nós vivemos numa geração onde que a maioria dos cristãos ou de outras pessoas estão afundados, sabe aonde? Nas redes sociais. Isso é errado, Igor? Depende do modo que você usa isso, entende? Então eu queria falar isso de, cara, de fato é muito chato você viver o evangelho nada a ver, sem empolgação, um evangelho sem lágrima, um evangelho sem evangelismo, sem missões, sem encargo pelo próximo, entende? Sabe, viver aquele evangelho oba-oba. Chegou um tempo de a gente avançar, chegou um tempo de a gente evoluir, subir a Sião, como fala assim a Bíblia, no lugares altos. A palavra de Deus fala que os lugares altos pertencem aos profetas, entende? Então que nós precisamos ser um cristão que não leva o evangelho raso, não leva o evangelho chato, mas sim um evangelho que as pessoas olham e falam assim, cara, eu quero imitar esse cara, entende? Então eu queria falar algo para você ligeirinho. Lá em Apocalipse 2:4 fala bem assim, Jesus fala para a igreja de Efésios, né? Fala bem assim, todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Então vejamos que Efésios, ele era uma igreja praticamente que tinha evangelismo, que fazia missões, que trabalhava com célula, OPG, que pregava nas ruas, enfim. Mas chegou um tempo de que essa igreja ela abandonou esse primeiro amor. E quando fala isso, abandonou esse primeiro amor, não foi por causa das pessoas, ele abandonou o primeiro amor em Jesus, entende? Deixaram de amar Jesus, eles estavam amando as pessoas tranquilo, mas eles deixaram de amar Jesus, entende? Então ele fala que eles abandonaram o primeiro amor, entende? Então que nós precisamos ser cristão de fato que ama Jesus, ama o próximo, entende? Não viver o evangelho um pouco tá empolgado e um pouco tá desanimado, um pouco tá empolgado, um pouco desanimado, um pouco tá nessa igreja, um pouco tá nessa, um pouco quer isso, um pouco quer aquilo, um pouco essa visão e um pouco é isso. Chega, cara, com esse evangelho raso, entende? Vamos viver o evangelho profundo, o evangelho com lágrimas, entende? Tem um avivalista, o nome dele é John Wesley. Um dia chegaram para John Wesley e falaram assim, John Wesley, como que você atrai muitas pessoas assim para você? E John Wesley, muito simples, muito calmo, falou bem assim, meus amigos, eu apenas coloco fogo no meu corpo e as pessoas vêm ver eu queimar. Sabe, não ver ele, tipo, o ego dele, mas sim ver a glória se manifestando através da vida dele, entende? Por exemplo, tem outro avivalista, tipo Charles Finney. A história conta que ele estava numa estação de trem, ele não pregou, ele não abriu a boca para nada, ele estava apenas sentado e as pessoas viram ele, começaram a se converter, porque quando olhava para ele, viu a santidade de Deus, entende? Então nós precisamos ser o evangelho que as pessoas, quando olharem para nós, falam assim, cara, eu quero imitar esse cara, eu quero imitar essa menina, eu quero imitar isso, porque isso vai tá me levando a querer mais de Deus, entende? Então eu de fato conheço muitas pessoas que vêm até mim pessoalmente ou até no Instagram e perguntam, Igor, como é que faz para ser assim empolgado como você? Sabe que a glória é totalmente Jesus, nada me aparecendo aqui. E eu apenas falo bem assim, cara, tudo começa com o quarto. Entende? Tudo começa no quarto, você de fato desejar isso de todo o seu coração, entende? Então, muitas pessoas praticamente ela vê o lugar secreto como é um lugar secreto, mas quando você entende o valor do lugar secreto, tudo muda. Quando você priorizar esse jardim, quando você priorizar o lugar secreto, o resto das coisas diminui. Entende? Então que nós precisamos viver de fato o evangelho com lágrimas, com devoção, com intimidade, com paixão, com fogo, entende? Que possamos viver, ser um cristão que busca Jesus até que nada mais importa, entende? Por exemplo, pare e pense comigo, se Pedro, quando ele foi confrontado por Jesus,
naquelas 3 perguntas. Falou: Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Ok. Imagina se Pedro não desse essa resposta. Sabe, Pedro deu essa resposta. E quando você lê Atos 2, quando Pedro ele pregou o evangelho, 3.000 foram convertidos. Sabe? Então vejamos que o confronto nos leva ao crescimento. Então muitos cristãos hoje, quando recebem o confronto, qual é o primeiro pensamento? Ah, eu vou sair da igreja. Ah, esse líder ele parece que nem me ama. Ah, esse pastor é isso. Cara, isso é um crente chato. É um crente raso, mas quando você entende o valor do confronto, você, cara, é isso, eu quero crescer. Porque a palavra fala que o pai, ele só exorta o filho que você ama. Entende? Quando você é exortado, não é tipo exortação para te colocar para baixo, mas sim te levar para cima para que você cresça. Entende? Então, pare e pensa que Pedro, ele apenas tinha a Bíblia e o Espírito Santo. E nós também temos a Bíblia e o Espírito Santo. Igor, então qual é a diferença de Pedro para nós? É porque Pedro, ele se levantou e obedeceu. E nós? Entende? Então que possamos viver o evangelho, que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, cara, eu quero imitar esse cara. Eu quero ter essa fome, essa paixão que esse cara tem. Entende? Então que possamos ser cristão que busque a Deus até que nada mais importe. Entende? Se possível, vai a pé para o culto. Se possível, na chuva, vai mesmo assim. Entende? Porque o privilégio, ele é maior que a dor. Entende? Quando você entende o privilégio de servir o corpo, de servir a mesa, você, cara, não se importa com a dor, porque você apenas quer expressar o amor pelas pessoas. Amém? Assim como Cristo fez. Amém? E para encerrar, eu queria falar algo. Eu recebi essa revista aqui ontem, do Portas Abertas, e essa frase mexeu muito comigo. Que ia falar bem assim, ó. Essa menina aqui que tá aqui na foto, o nome dela é Fátima. E uma frase que ela falou bem assim: a dor de viver para Jesus e arriscar tudo para segui-lo não é novidade. Então, ou seja, isso, essa dor de seguir a Jesus, de ir até o fim por Jesus, não é uma novidade, cara. Isso aí já é de tempo. Isso aí já é de tempo. Existe pessoas que lá atrás deram a vida por isso aqui, para que você tenha isso em mãos, entende? Então hoje muitas pessoas em outros países dão a vida apenas para ter uma folha, e hoje nós temos tudo isso, mas muitas vezes a gente fala bem assim, eu tô cansado, eu não quero ler a Bíblia. Sabe que muitas vezes nós temos tirar a obrigação do nosso coração e colocar o prazer para ler a Bíblia. Vamos lá, chegou o tempo da igreja acordar para aquilo que Deus quer fazer, entende? Porque Deus não vai fazer coisas com meninos, mas sim com homens maduros, entende? Então chegou o tempo de a gente evoluir, chegou o tempo de a gente avançar e crescer em Deus, amém? Então eu creio que eu estou falando com vocês, eu creio que eu falei com vocês, sabe? Chegou o tempo de nós cristãos amadurecer e viver o evangelho digno, aonde que tudo que você faz, a glória é de Jesus Cristo. Amém? E agora de fato eu queria encerrar. Gregório McNutt é um cara que morreu, ele é um profeta, ele morreu em 2017. Se você for lá hoje no túmulo dele, onde está o caixão dele, tem uma frase que colocaram bem assim, ó: esse homem amou Jesus até o fim. E quando esse cara estava vivo, tava ele e o Alessandro Vilas Boas, eles foram comprar um tênis Nike, porque o Gregório McNutt só usava Nike. E chegando nessa loja, a mulher bem assim, oi, tudo bom? O que eu poderia ajudar vocês? E bem assim o Gregório McNutt, então, eu queria comprar um tênis Nike. E quando ele falou isso, a mulher começou a chorar, começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. E quando ela parou de chorar, quando ela conseguiu falar, ela falou bem assim, ó. Mas antes disso, ela, bem assim, o Gregório McNutt, mulher, por que você está chorando? E a mulher, ela para de chorar e olha para ele e fala bem assim, ó: é porque eu nunca tinha visto Jesus na minha frente. Entende? Então que nós precisamos de fato viver o evangelho digno e não ser um crente chato, tipo assim, por exemplo, o culto vai até às 10 horas e as pessoas estão assim já, meu, esse culto que não acaba.
Ah, que desculpa, não acabo. Cara, isso é um crente chato, isso é um bebê na fé. Mas quando você tem fome de Deus, você esquece do horário, você esquece se está chovendo, se não está, se a música foi legal ou não foi, enfim. De fato, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter um coração incendiado por Deus. Amém? Lá em Levítico 6,13 que o fogo deve arder continuamente no altar. Entende? Então esse altar é minha vida, esse altar é meu coração. Sabe? Como eu faço para ter um coração incendiado, Igor? Lendo a palavra, tendo em comunhão, jejum, meditação, adorando. Entende? Então isso me leva a ter um evangelho com fogo. Entende? Impossível eu viver o evangelho morno sabendo que Jesus, ele é o próprio fogo. Amém? Então eu sou um cara que quando as pessoas vêm até mim e falam assim, olha Igor, eu recebi isso aqui no meu quarto, olha que Deus falou isso comigo, isso me empolga. Sabe, quando eu vou nos cultos e as pessoas de fato não estão nem aí, porque as pessoas vão pensar e se tem uma adoração levante a Deus, se joga no chão ou pulo, isso me empolga. E para encerrar, uma discípula minha filha na fé, agora terça-feira, ela disse assim, bah, eu dormi tarde. Eu falei, por quê? O que que houve? Eu fui dormir 2 horas da manhã, eu falei, o que que houve? Ela disse assim, é porque eu tava orando. Sabe, isso me empolga. Amém? Então espero que isso fale com você. Se você gostou, comente aí e manda pro pessoal, tá bom? Viva o evangelho, digno das pessoas imitar, mas lembrando, a glória não é sua, a glória é dele. Amém? E também eu queria falar algo, que Jesus, ele mandou você dar sua vida pelo seu próximo e não pelos seus sonhos. Amém? É nóis.